Artigo 28. Vencida a ser e não liquidado o crédito por ela representado, o credor poderá exercer de imediato o direito à transferência, para sua titularidade, do registro da propriedade da área rural, que constitui o patrimônio rural em afetação, ou de sua fração, vinculada a ser, no cartório de registro de imóveis correspondente. Parágrafo 1º. Quando a área rural constitutiva do patrimônio rural em afetação, vinculado a ser, estiver contida em imóvel rural de maior área, ou quando apenas parte do patrimônio rural em afetação estiver vinculada a ser, o oficial de registro de imóveis de ofício e à custa do beneficiário final efetuará o desmembramento e estabelecerá a matrícula própria correspondente. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, aplica-se no que couber o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514, respeitado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Se no segundo leilão de que trata o artigo 27 da Lei 9.514, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, somado ao das despesas, dos prêmios de seguro e dos encargos legais, incluídos os tributos, o credor poderá cobrar do devedor, por via executiva, o valor remanescente de seu crédito, sem nenhum direito de retenção ou indenização sobre o imóvel alienado. Artigo 29. Aplica-se a CIR, no que couber, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações. Inciso 1. Os endossos deverão ser completos. E, inciso 2, os endossantes responderão somente pela existência da obrigação. Capítulo 4. Do certificado de depósito bancário. Artigo 30. O certificado de depósito bancário, CDB, é o título de crédito nominativo, transferível e de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em data futura, do valor depositado junto ao emissor, acrescido da remuneração convencionada. Artigo 31. O CDB somente poderá ser emitido por instituições financeiras que captem recursos sob a modalidade de depósito a prazo. Artigo 32. O CDB conterá os seguintes requisitos. Inciso 1. A denominação Certificado de Depósito Bancário. Inciso 2. O nome da instituição financeira emissora. Inciso 3. O número de ordem, o local e a data de emissão. Inciso 4. O valor nominal. Inciso 5. A data de vencimento. Inciso 6. O nome do depositante. Inciso 7. A taxa de juros, fixa ou flutuante, admitida capitalização ou outras formas de remuneração, inclusive baseadas em índices ou taxas de conhecimento público. Inciso 8. A forma, a periodicidade e o local de pagamento. Artigo 33. O CDB poderá ser emitido sob forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico do emissor. Artigo 34. O CDB poderá ser transferido por meio de endosso. Parágrafo 1º. Na hipótese de CDB emitido sob forma escritural, o endosso de que trata o caput deste artigo ocorrerá exclusivamente por meio de anotação específica no sistema eletrônico da instituição emissora, ou quando tenha sido depositado em depositário central, por meio de anotação específica no sistema eletrônico correspondente. Parágrafo 2º. O endossante do CDB responderá pela existência do crédito, mas não pelo seu pagamento. Artigo 35. A titularidade do CDB, emitido sob forma escritural, será atribuída exclusivamente por meio do lançamento no sistema eletrônico da instituição emissora, ou quando tenha sido depositado em depositário central por meio de controle realizado no sistema eletrônico correspondente. Parágrafo 1º.
A instituição emissora e o depositário central emitirão, mediante solicitação, certidão de inteiro teor do título. Parágrafo 2º. A certidão de que trata o parágrafo 1º deste artigo poderá ser emitida na forma eletrônica, observados os requisitos de segurança que garantam a autenticidade e a integridade do documento. Artigo 36. O CDB é título executivo extrajudicial. Parágrafo único. A execução do CDB poderá ser promovida com base na certidão de inteiro teor, de que trata o parágrafo 1º do artigo 35 desta lei. Artigo 37. O crédito contra a instituição emissora relativo ao CDB não poderá ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão ou outro embaraço que impeça o pagamento da importância depositada e de sua remuneração. Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o CDB poderá ser penhorado por obrigação de seu titular. Artigo 38. Fica vedada a prorrogação do prazo de vencimento do CDB. Parágrafo único. Será admitida a renovação do CDB com lastro na quantia depositada na data de seu vencimento e a sua remuneração, desde que haja nova contratação. Artigo 39. A legislação relativa à nota promissória aplica-se ao CDB, exceto naquilo em que contrariar o disposto nesta lei. Artigo 40. Compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar o disposto neste capítulo, inclusive quanto aos seguintes aspectos. Inciso 1. Condições, limites e prazos para a emissão do CDB. Inciso 2. Tipos de instituições autorizadas a emitir o CDB e requisitos específicos para sua emissão. Inciso 3. Índices, taxas ou metodologias permitidas para a remuneração do CDB. Inciso 4. Condições e prazos para resgate e vencimento do CDB.